Fala, pessoal, beleza? Mais uma vez, professor Fred Cortes aí, para a gente relembrar alguns conceitos, né, para essa prova de humanas aí do Enem. Cara, vamos falar um pouquinho hoje sobre cultura, né? Então, vamos relembrar o que é cultura. Cultura é um conjunto de manifestações, né, um conjunto de saberes coletivos de um povo. Né? Portanto, todo povo tem a sua cultura. Né? E dentro desse tema, cara, a gente costuma destacar a existência de três tipos de culturas. É o que a gente chama da cultura popular, a cultura erudita e a cultura de massas. Vamos relembrar aqui primeiro o que a gente chama de cultura popular. Cultura popular se refere às manifestações culturais consideradas espontâneas, né, e tradicionais, promovidas pelas camadas mais baixas de uma sociedade. Né? Ela é apreciada aí por um público grande e um público heterogêneo. Né? Então, a gente costuma destacar aí, dentro de cultura popular, uma espécie de uma coesão interna, né? Ou seja, cada hábito ou cada crença tem um significado que é compartilhado por todos. Né? Normalmente, uma intensa emotividade dos participantes, né? Uma interação do público de maneira intensa, né? E quase sempre há algum tipo de ligação com a vida social. Beleza? Então, essas são algumas das características da chamada cultura popular. Quando a gente fala, cara, em cultura erudita, né, a gente precisa falar especificamente de um período histórico, né, que foi o chamado período do Renascimento cultural. Né, e aí a gente precisa falar da burguesia, né, a chamada cultura erudita, ou, em alguns materiais, a chamada alta cultura, ela está relacionada à ascensão da burguesia. Então, a classe burguesa, ela ascende socialmente, então cria ali determinados mecanismos, determinadas características, né, que vão ser típicas de um estilo de vida burguês. Né? Então, é como se eu dissesse que a alta cultura, né, a chamada cultura erudita, ela criou um estilo de vida e uma cultura próprio da burguesia que a diferenciava das demais camadas sociais. Beleza? É um tipo de cultura geralmente produzida em espaços fechados, né, conservatórios, em academias. Né? Havia aí um financiamento do mecenas. Né? O mecenas era aquela pessoa que patrocinava as artes. Né? Então, a cultura erudita ela tinha como características ser uma cultura ligada à burguesia, reproduzida em espaços fechados, dentro da criação de um estilo de vida característico burguês, né? Assim, quase como para diferenciar a burguesia das demais classes. E a gente vai falar agora, né, da chamada cultura de massa, né, ou cultura massiva, né, que não está relacionado especificamente às camadas mais baixas de uma sociedade. Lembre-se, a cultura específica dessas camadas mais baixas é classificada como uma cultura popular. Cultura de massa é uma cultura para um grande número de pessoas, né? Assim, independente da classe social, independente da camada social. Né? Então, a origem ela vai estar relacionada aí a uma espécie de uma divulgação em massa da informação. Né? A cultura de massa ela está associada à divulgação em massa através do uso de tecnologia. Né? Que vai desde a criação da prensa de tipos móveis, lá pelo Gutenberg, até o uso da internet na atualidade. Né? Esse tipo de cultura que se propaga aí através das redes sociais é um tipo de cultura de massa. Beleza, gente? Tá? Então, a chamada cultura de massa é uma produção em série destinada a um grande público, né? Associada à divulgação em massa através do uso de tecnologia. E a gente precisa falar um pouquinho, dentro de cultura de massa, da chamada indústria cultural. Né? A indústria cultural é um termo que foi criado aí, né, dentro da Escola de Frankfurt, na Alemanha. Tem na figura do Adorno, né, Theodor Adorno, e o Max Horkheimer, dois dos principais nomes. Né? E a chamada indústria cultural ela estava ligada ao sistema capitalista. Né? Ela é característica da sociedade capitalista, industrial, voltada para a produção e para o consumo de massa, né? Cujo objetivo da indústria cultural, segundo esses pensadores,
é a obtenção do lucro, tá bom? Então, a indústria cultural é a produção cultural feita em série para um grande público cujo principal objetivo é a obtenção do lucro. Tudo bem? Tá? Então, para a gente relembrar esses conceitos aí, então, ó, cultura popular, cultura erudita e cultura de massa. Lembrando que a internet, né, a propagação da cultura através das redes sociais, através da internet, se encaixa dentro da cultura de massa. Tudo bem? Gente, mais uma vez um grande beijo, um grande abraço. Continua com a gente. A gente vai sempre trazendo algumas informações para vocês. Até!